Olá! Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o Planner, que é uma ferramenta visual para organizar trabalhos em equipe e está disponível no pacote do Office 365. O Planner é a ferramenta de quadro Kanban. O sistema Kanban não é algo novo. Surgiu lá no Toyotismo, que é um tipo de sistema de produção industrial japonês da década de 60. Naquela época, esse sistema era utilizado de forma física, né? Você tinha um quadro físico, os cartões físicos, você fazia a transição dos cartões entre os estados, né, do processo de forma manual. E ainda hoje você encontra equipes trabalhando com o sistema Kanban através de quadros reais, né, físicos. Porém, já tem um tempo que já existem diversas ferramentas, né, para se trabalhar com o sistema Kanban ou quadro Kanban de forma virtual e tem diversos benefícios de você trabalhar de forma o sistema com software, né, de forma virtual. O Planner serve, por exemplo, para gerenciar o fluxo de trabalho, equilibrar a carga de tarefas entre os colaboradores de um projeto. A ideia principal de usar esse sistema, né, é garantir uma maior eficiência e produtividade na equipe. Então, esse tipo de ferramenta está aqui disponível para nós, né, no Office 365. Aqui vocês conseguem visualizar a tela inicial depois de logado, né, no Office 365. E aqui se encontra o ícone para acesso do Planner. Caso ele não esteja aqui, você pode acessar aqui todos os aplicativos, clicar, né, e ele vai estar aqui, ordenado de maneira, né, na ordem alfabética, e você pode acessar ele, certo? Eu vou retornar aqui para a minha tela inicial. Aqui você também pode ser que ele já esteja aqui no seu. Retornando aqui à tela inicial, como eu disse, você acessa ele através daqui, mas vou mostrar um outro jeito de se acessar o Planner, certo? Digamos que você já tem um grupo no Teams criado e você quer fazer o uso da ferramenta Planner. Então vou mostrar aqui uma forma para vocês terem esse acesso e deixar atrelado ao grupo de vocês. Eu vou estar acessando aqui via web, né? Não tenho os softwares via desktop instalado. Vou acessar um grupo nesse canal aqui. Observe que aqui em cima a gente tem algumas guias ou abas, certo? E aqui você pode clicar em mais e você pode adicionar o que esse grupo vai estar utilizando de ferramentas. Diversas ferramentas estão disponíveis aí para vocês. Uma delas é o Planner. Eu vou cancelar porque aqui já está adicionado. Nessa seção aqui de mais, você pode ver aqui que a gente deixou ele selecionado, certo? O contexto, ele fica de contexto aqui no grupos, né, no Teams. Ele é criado e dá para fazer tudo por aqui. Mas a maneira convencional é você acessar o Planner de forma direta. É o que faremos agora. Clicamos no Planner. Ele vai redirecionar para o nosso Hub Planner. E aqui vai mostrar todos os projetos que estamos envolvidos, que utilizam, né, o Planner, esse quadro Kanban. Eu criei algumas aqui de exemplo para esse vídeo e vamos estar utilizando eles nas demonstrações. Primeiro, a forma de criar um quadro Kanban, você pode fazer através desse ícone aqui, ou dessa parte desse menu, certo? Novo plano. Você vai dar um nome, vai escolher o tipo de privacidade. Aqui tem algumas opções, uma opção, né, que fica disponível aqui, a descrição. Esse aqui vamos fazer de teste, só para criar o plano. Ele carregou e já fica aqui disponível para a gente, né, esse plano, esse quadro Kanban, desculpa. Aqui você consegue renomear
o bucket, tarefas, por exemplo, e sair adicionando as tarefas aqui do nosso projeto, certo? Clicando em adicionar tarefa, você vai criar o card. Esse card você insere aqui o nome da tarefa, como por exemplo, criar aula do Pleno. Certo? Ele fica aqui criado, eu posso acessar clicando nele. Ao clicar, você consegue visualizar o cartão como um todo, né? Dentre elas, você consegue atribuir pessoas ao quadro, certo? Nesse caso aqui, só tem eu, né? Consigo atribuir a mim mesmo e a outras pessoas que estiverem. Consigo informar em que bucket esse cartão vai estar vinculado. Nesse caso aqui vai estar só o bucket de tarefas. Progresso, se a atividade já foi iniciada, né? Está em andamento, se ele já foi concluída ou ainda se encontra na fase de não iniciada. Uma diferença que a ferramenta da Microsoft traz em relação a algumas outras no mercado é de trabalhar a questão da prioridade através de um campo específico, onde você seta aqui se é urgente, importante, média ou baixa. Por que que isso é diferente, né? No conceito de quadro Kanban, remete lá na década de 60 e tudo mais, eles utilizavam cores para determinar a questão da prioridade. Então, um card vermelho é uma prioridade mais alta, um card amarelo, uma prioridade intermediária, e assim vai. Mas a Microsoft aqui no Pleno ela criou uma combo box aqui, que fica algumas opções disponíveis para a gente e vai ter uma representação visual na frente do card que eu vou mostrar para vocês. Né? Ao fechar, não precisa nem fechar, você já consegue observar aqui ó, o sininho, essa representação que indica que ela é uma tarefa urgente, importante com exclamação. A média ele não exibe e a baixa também não. Vamos deixar aqui só para a questão de representação visual. Você pode ou não escolher a data de início da tarefa e uma data também de conclusão, deadline da tarefa. Vou selecionar aqui, dia 1º de agosto. As anotações aqui você pode fazer uma descrição do que é a tarefa. Né? Você pode fazer as informações aqui. Observe que é multilinha. E observe também que você tem essa opção de mostrar no cartão. Quando você mostrar no cartão, a descrição que já vai estar aqui na anotação, ela vai lá para frente, certo? Vamos deixar desmarcado para tentar deixar nessa videoaula aqui os cartões o mais clean possível, né? E vocês vão enxergar isso melhor quando fazer a apresentação dos outros planners já criados aqui para essa aula. Além disso, você tem a opção de lista de verificação. Isso aqui é um checklist de subtarefas, né? Digamos assim, que são metas para serem alcançadas. Quando for todas alcançadas, vai se ter concluído a tarefa total, né? Que é o objetivo aqui. Por exemplo, criar aula do Planner. Fazer a parte de planejamento. Tem que ser feito escolha da ferramenta para gravação, fazer a gravação de fato, que está aqui, revisão da gravação. Observe aqui que você consegue, né, transformar um subitem, uma subtarefa aqui em um novo card, se assim a pessoa ou a equipe que está fazendo a gestão do projeto entender que essa subtarefa vai ganhar uma proporção um pouco maior. Então, ao clicar aqui, ela já vai transformar em novo card. Além de você poder excluir e ao arrastar também, você consegue voltar ela mais para cima, mais para baixo, certo? Escolher para a gravação, ferramenta para gravação, eu vou clicar aqui, só para mostrar a vocês. E já foi aqui, ó, um novo card. Vou fechar aqui, ó. Ela já foi transformada em novo card aqui, tá vendo? Vou excluir.
E à medida que a gente for fazendo essas tarefas, essas subtarefas aqui, a gente pode ir marcando, né? Isso aqui também, de certa forma, exibe o progresso da tarefa em si. Então, aqui, concluído 2 de 3. Isso também você pode exibir aqui, certo? Aí ele exibe o que está faltando fazer, como é possível ver aqui na esquerda. Além disso, ele tem essa identificação visual aqui na frente do cartão, onde essa tarefa é composta de 3 subtarefas e apenas uma subtarefa foi realizada no momento. Além disso, você consegue colocar anexos, certo? Seu arquivo computador local, um link ou um SharePoint, né, que está disponível aqui para a gente também na plataforma do Office 365. Além disso, você pode tecer comentários. Por exemplo, a ferramenta OBS Studio. Enviar. E ela fica aqui, registrada. Além disso, fica como se fosse um log das atividades aqui, certo? Só para vocês terem esse conhecimento. Aqui também você pode fazer um bate-papo com os outros integrantes da equipe, no sentido de adicionar comentários, como por exemplo, fulano lembrar de fazer marca d'água para o vídeo, né? Por exemplo. O Planner da Microsoft ainda não trabalha, né, com a marcação do usuário, né, como a gente vê em redes sociais. E algumas outras ferramentas de quadro Kanban têm essa funcionalidade. Mas a Microsoft ainda não implementou essa aqui no dia que estamos gravando, que é 31 de julho de 2020. A gente pode deixar aqui. Você vê o log do dia e horário que foi realizado o comentário, né? Esse ícone aqui, você clicar, você marca a tarefa como concluída, que é a mesma coisa de você chegar aqui e marcar como concluída também, certo? Além disso, temos esse botão de mais, onde tem algumas outras possibilidades aqui para a gente, algumas ações relacionadas a esse cartão. A gente pode copiar um link para compartilhar com alguém, a gente pode excluir esse card, a gente pode copiar essa tarefa para criar uma outra com a mesma base dessa aqui, e a gente pode mover também a tarefa para um outro plano ou para um outro bucket. Vou cancelar aqui, porque eu não desejo mover. Além disso, uma funcionalidade que fica disponível aqui para a gente são os labels, né? Como eu falei para vocês, o sistema Kanban, quando ele foi criado, ele utilizava muito a questão dos recursos visuais através das cores para fazer diferenças entre a questão da criticidade ou prioridade da tarefa. Como a Microsoft, ao criar o Planner, ele criou um campo específico para isso, isso nos deu a liberdade de deixar esses labels, né, disponíveis para as pessoas que estão gerenciando o projeto, né, fazer o que quiserem com ele. Por exemplo, eu posso dizer que a cor rosa, e aqui eu posso digitar qualquer coisa, né? Todas as tarefas com label rosa são tarefas, por exemplo, concluídas, né? Posso colocar que as de label verde são tarefas suspensas por algum motivo, certo? E ela fica aqui disponível. Para você selecionar um label, basta clicar no Vzinho aqui, habilitar o rótulo. E observe que aqui, ela já vai para cá, na frente do card. Eu posso selecionar mais de um rótulo. Aqui ele fica agora com vermelho, com suspenso, né? O rosa também, foi concluídas aqui. E o verde está aqui atrás, escondidinho. Ao clicar novamente, a gente retira, né, os labels. Pronto. Aqui a gente fecha, certo? Tem algumas coisinhas a mais aqui que a gente vai estar falando mais na frente. Mas a gente possui a questão de gráficos aqui,
Essa foi uma novidade que essa ferramenta da Microsoft traz para a gente, que já traz isso aqui de bandeja, onde a gente pode ver aqui a quantidade de tarefas que foram iniciadas, estão em andamento no projeto, através dessa representação gráfica aqui, tipo um relatóriozinho. As tarefas que são prioridades, né? Quantas tarefas são urgentes, quantas tarefas são médias, quais tarefas estão em andamento e quantas não foram iniciadas, além da produtividade por membros. Produtividade no seguinte sentido, né? De saber mais ou menos quantas tarefas foram ou estão atribuídas ao usuário, nesse caso aqui Gilberto, que é um que faz parte, né? Isso aqui vai ficar melhor quando mostrar nos exemplos, porque tem mais coisas. Além disso, você tem a agenda, onde é possível verificar através de um calendário as tarefas, os prazos, né, das tarefas. Por exemplo, a gente está no mês de julho aqui, ó, e no dia 1º de agosto é o deadline, né, por cumprir aquela tarefa lá do nosso quadro. Né? A gente colocou aqui que o prazo, né, vence amanhã, 1º de agosto. Então na agenda aqui a gente consegue visualizar. Eu vou passar aqui para o mês de agosto, está aqui ó, no dia 1, eu consigo clicar e também ter acesso ao quadro. Além disso, tem essa opção de navegar o calendário aqui e a visualização semanal. Então aqui, na semana de trabalho, sábado, o último dia, é o dia que termina o prazo para a conclusão desse card, dessa tarefa, certo? Bom, basicamente é isso. Eu vou voltar lá para o quadro inicial do Planner. Essa tarefa aqui, como é de teste, né, esse Planner, esse quadro Kanban aqui, eu vou remover, clicando em remover aqui, ele some na nossa tela, certo? E agora a gente vai trabalhar com os de exemplo. Então a gente tem um projeto aqui que é projeto simpósio, né? Vamos realizar um simpósio no campus e a gente tem algumas pessoas que estarão presentes nesse projeto. Para a questão de melhor visualização, eu vou botar para agrupar por progresso, para mostrar a vocês que essa é a identidade visual padrão de quadro Kanban, que é você analisar os status de progresso. A tarefa ela foi não iniciada, ela está em andamento ou foi concluída. E aqui você consegue ver as tarefas, né? Nessa guia de membros, você vê que eu já inseri outros membros, certo? Você pode colocar o nome aqui da pessoa e sair, né, adicionando. Por exemplo, ele vai carregar aqui, né, vai ter a lista. Aí você tem um filtro para ver as tarefas que estão atrasadas, as que tem um deadline para amanhã, para a próxima semana, questão de prioridade, rótulo, visualizar aí apenas as que estão atribuídas a Gilberto, ou a Humberto, a Pedro, especificamente. Além da questão do agrupamento aqui, né? Você tem como agrupar por prioridade. Você vê aqui, ó, urgente, importante, médio e baixa. Ele cria até uma barra de rolagem aqui. Isso aqui é travado, você não edita, você não consegue manipular essas colunas. Por rótulos a mesma coisa, certo? Você tem rosa, vermelho, amarelo, sem rótulo, né? Você não consegue... Esse aqui você consegue mudar o nome, né, dos rótulos, como já tinha mostrado no plano anterior, mas você não consegue fazer a movimentação aqui. A data de conclusão, também você não tem muita coisa. À medida que vai aparecendo as datas mais à frente aqui, ele vai criando mais para o lado. O de progresso que eu já mostrei a vocês, que é o padrão. Atribuído a é o que a gente vai vendo que vai por pessoas, né? Esse aqui a gente também não tem como editar, já que é vinculado aos membros da equipe aqui, e nem arrastar aqui para o lado ou para o outro. Acho que ele ordena aqui por ordem alfabética. E o bucket, que eu vou estar falando na outra apresentação aqui.
né, de desenvolvimento, mas é basicamente um container. Então aqui para esse projeto simpósio eu criei um único container chamado tarefas, certo? E todas as tarefas, os cards, estão nesse bucket, certo? O bucket é o único modo de visualização que lhe permite uma edição aqui. Por exemplo, eu posso criar um bucket 1, um bucket 2, um bucket 3, vamos dizer. E aqui eu consigo manipular de forma a arrastar, né, e mudar a ordem, certo? Na maioria, isso aqui foi algo bem interessante, cara, pela Microsoft, né? Permitir essa edição assim, né? Nesse caso aqui da nossa tarefa, a gente não vai ter necessidade, né, de trabalhar com vários buckets. A gente vai trabalhar mais com o aspecto padrão do quadro Kanban. Então a gente vai apenas ficar a visualização por progresso. Infelizmente, a Microsoft ainda não permitiu isso, né? Não criou essa funcionalidade para permitir ao usuário escolher que tipo de agrupamento ele quer ver por padrão, né? Ele trava aqui em Bucket, mas poderia estar aí essa tarefa ou essa funcionalidade já disponível. Então, por progresso, a gente aqui consegue ter, né, uma ideia do andamento do projeto como um todo. Então, facilmente, eu tenho informações visuais que me permitem a saber tanto informações de tarefas específicas como do projeto da criação, né, da organização desse simpósio no campus como um todo. Então a gente vê aqui o que já foi concluído, o que é que está em andamento, o que é urgente, o que é importante, né? Quem é aqui, por exemplo, tem duas pessoas nessa tarefa, né, responsável pelo coffee break, você tem aqui duas pessoas diferentes. Essa aqui é apenas uma, né, e já apresenta aqui o nome da pessoa como todo, certo? Você consegue ver aqui, ó, que está em andamento, a bolinha meio cheia, quando está ela completa, né, com um Vzinho que já está concluída, assim como os prazos, né, subtarefas, enfim, você todo diversas informações visuais aqui que lhe permite logo de cara ter bastante noção do que está acontecendo. Isso aqui, por exemplo, deadline, né? Isso aqui é porque é uma tarefa que está em andamento e era para ter sido entregue dia 29, 2 dias antes. Ou seja, está atrasado. Então ele dá essa representação aqui, certo? O Planner, ele manda notificações também via e-mail. Por exemplo, essa tarefa aqui, essa não, mas outra tarefa atrasada de um outro Teams, né, um outro quadro Kanban de outro grupo de Teams aí, ele me mandou essa aqui, por exemplo, informando, ó, você vê aqui a origem, né, do e-mail, o Planner, para mim, informou, ó, você tem duas tarefas não concluídas, sendo que uma já está atrasada, né, aqui, e ainda de quebra sai informando aqui ó, algumas tarefas futuras que está com prazo também curto. Além disso, ela também manda notificação quando alguém atribui uma tarefa a você. Então fala aqui, ó, quem atribuiu, que tarefa foi. E já manda o link para você acessar aqui diretamente o Planner, né, a tarefa aí, certo? As funcionalidades do card, basicamente não tem mais o que abordar. Aqui o interessante, a diferença é que são duas pessoas, né, que estarão realizando essa tarefa aqui, transmissão web, por exemplo. Né? Você tem aqui o Pedro e o Gilberto. Né? Você consegue excluir ao clicar no X ou atribuir um novo membro na lista de membros disponíveis. Lembrando que para adicionar um novo membro, você vem na parte inicial aqui e faz a pesquisa, né? nessa caixa de texto aqui. Note também que é possível, né, clicando e arrastando o card, alterar ele de posição em uma coluna, certo? Além do mais, você pode colocar ele em outro estado. Posso pegar esse card aqui e colocar no estado de concluído. Observe que automaticamente ele já seta, né,
a propriedade de concluído aqui para a gente. O progresso dele está em concluído. Se você colocar ele para não iniciado, por exemplo, ele volta ao estado de não iniciado. Vamos retornar aqui. Em andamento. Esse aqui é a visão padrão do quadro Kanban, né? Com as colunas não iniciadas, em andamento e concluída. Porém, nem sempre essa representação visual vai ser suficiente para dar as informações que um gestor de projeto, ou gestora de projeto, ou equipe de gestão do projeto, né, queira. Por quê? Algumas tarefas precisam de uma descrição mais minuciosa, digamos assim, do estado que se encontra a tarefa, né? Então, quando a tarefa está em andamento, isso pode significar um mundo de coisas, né? A nível de exemplo, eu vou pegar esse plano aqui que eu criei, né? Cada um leve para a sua realidade, mas eu vou estar falando aqui um pouco, né, de uma tarefa de desenvolvimento de software. Nesse caso aqui, a gente de teste está fazendo um desenvolvimento do sistema XYZ, né? Como padrão, a Microsoft traz aqui Bucket, eu vou deixar logo aqui, né? Então, o que acontece? Na tarefa de desenvolvimento de software, quando você diz que a tarefa em si, por exemplo, do módulo de extensão, ela está sendo executada, já está em andamento, isso pode significar que ela está em diversas etapas no processo de construção, de criação de um software, né? Então é necessário você estabelecer novas colunas, né? Nesse caso aqui, de forma fictícia, eu criei, né, alguns estados de trabalho dentro desse projeto. Então, um card, quando ele chega, por exemplo, para desenvolver um módulo, né, do sistema, ele pode estar em não iniciado, né? Depois ele passa aqui para a parte de análise de requisitos, depois para a parte de implementação, né, o coding, de fato. Depois ainda passa pela análise de qualidade daquele código que foi escrito. Ainda tem a fase de testes, né, que pode ser pela mesma equipe ou equipe externa. E, por fim, ainda tem a parte de implantação ou integração com um software já existente, né, e daí para a parte o estado de finalizado. Então, observe que no estado de não inicializado, que é o esquerdo aqui, de não iniciado para finalizado, existe um mundo de estados onde a tarefa pode se encontrar. Então, nesse caso aqui, na tarefa de desenvolvimento de software, talvez seja interessante, né, trabalhar com essa representação visual, onde você tem diversos estados. Então, através de buckets, é que você consegue fazer isso, já que você tem a liberdade de criar colunas, renomear, né, mudar a ordem aqui, né, através disso. Mas, observe, quando você coloca a visualização por progresso, você consegue ver, por exemplo, que essa tarefa, que é o módulo de extensão, ela faz parte da etapa de análise, ela está, na verdade, né, na fase de análise de requisitos. Você vê que o módulo de saúde, a parte de desenvolvimento, né, já está na fase de testes. E o de patrimônio está na fase de implantação e integração, certo? Vou alterar. As outras também ficam a mesma coisa, né, disponíveis aí para a gente, né? Por prioridades, por rótulos, data de conclusão, enfim, atribuído a e buckets, né? Uma coisa diferente aqui, por exemplo, é que nesse projeto eu fiz a utilização de labels, né? Digamos que eu sou o gestor desse projeto e eu defino com minha equipe que em algum momento em que a tarefa estiver pausada ou suspensa, digamos assim, porque precisa de um recurso externo ou um recurso interno, né, os responsáveis pela tarefa devem sinalizar isso no card. Então o que foi que eu fiz? Eu renomeei aqui, né? O verdinho é o recurso externo, o amarelo é o recurso interno. Isso aqui é livre, né? Use cada um a seu bel prazer.
Mas eu, no projeto aqui, estou fazendo dessa forma, utilizando essas cores e essas nomenclaturas aqui. Então, por exemplo, o módulo de extensão está em pausa aqui porque depende de um recurso externo. Digamos, por exemplo, que fica pendente uma reunião, por exemplo, com o pró-reitor ou pró-reitora de extensão, para pegar algumas informações importantes, né, para a execução dessa atividade, que é a criação do módulo de extensão. Então a gente fica dependendo de um recurso aqui, nesse caso humano, de forma externa. Outro que eu criei foi a parte do recurso interno. Digamos que para testar esse módulo de saúde, é necessário você utilizar uma impressora, certo? E a equipe possui apenas uma impressora. E essa impressora, no momento, está sendo utilizada, né? Tá ali com o servidor Humberto, que ele precisou para fazer, na parte de implementação, né, de code, precisou nessa tarefa aqui de módulo de gestão de frotas, por exemplo. Né? Então, esse card vai ficar parado porque está dependendo de um recurso interno, né, que é esta impressora. Você tem ainda outras etiquetas que você, como gestor, gestora ou equipe de gestão do projeto, pode definir o significado de cada um. Né? Aqui, para a gente, hoje, a ferramenta disponibiliza esses 6 labels, certo? Então, nesse quadro aqui, que a gente possui mais tarefas e pessoas alocadas, vamos dar uma olhada como é que fica o gráfico aqui. Né? Então, você observa que você tem, né, a questão aqui da identificação visual através de cores, indicando tarefas não iniciadas, em andamento, atrasadas e concluídas. Você pode ver por buckets, então ele separa, né, que você tem aqui 2 tarefas não iniciadas, você tem uma na fase de análise de requisitos, outra na fase de testes e por aí vai. Além da questão das prioridades. Aí você vê que você tem 2 tarefas de criticidade ou prioridade média não iniciada e outras 2 em andamento, totalizando 4. Né? E aqui embaixo, a questão dos membros e atividades a eles atribuídas. Observe nesse caso, o servidor Gilberto, ele possui 2 tarefas atribuídas a ele, e ambas estão em andamento, enquanto Humberto possui 3 tarefas atribuídas a ele, sendo delas 2 não iniciadas e uma em andamento. Pedro, 2 em andamento e uma não iniciada. Bom, a ideia geral do Planner é essa. Né? Você pode observar que é uma ferramenta bem interessante, né? Nos possibilita ter uma visão macro, né, do projeto, bem como também ter visões mais micros, né? Quando você clica aqui no card, você consegue ver detalhes, né? Então, assim, para você gerir um projeto onde você tem diversas pessoas, isso aqui é uma ferramenta bastante interessante. Para o pessoal que já é da área de desenvolvimento de software, fica só uma curiosidade, né? Com o surgimento, ou o boom, digamos assim, né, do Scrum, muita gente ainda pensava, né, que esse tipo de quadro era o quadro Scrum, né? Mas na verdade é o quadro Kanban e nada tem a ver, digamos assim, uma coisa com a outra, né? Você é capaz de aplicar a metodologia Scrum sem utilizar o quadro Kanban, assim como você pode utilizar o quadro Kanban sem utilizar nenhuma metodologia de desenvolvimento, né? Porém, observe que é uma ferramenta muito interessante e como a proposta da metodologia Scrum é você desenvolver de forma ágil, essa ferramenta, de certa forma, ela consegue também com que você faça parte da questão da gestão da equipe de forma eficiente e produtiva. Né? Só lembrar aqui que apareceu uns alertas aqui, isso aqui fica basicamente para todas as ferramentas do Office 365, né? E quando você cria um novo planner ou alguém lhe atribui alguma tarefa, assim como no e-mail, né, vai surgir alguns alertas aqui, certo? Para vocês. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero
Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Bom trabalho!